E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez, mais um daqueles vídeos que estão demorando para sair, estou atrasando, eu sei disso, foi mal. Sobre as resenhas do mês, tudo que eu li, assisti, consumi em geral de arte, de produção assim, no mês de abril desta vez. Por mais que eu não tenha consumido tantas coisas, não tenha visto tantas coisas, mas ainda assim vai dar para fazer um debate legal, tá certo? Então já deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, já deixa o gostei. Vou falar logo aqui sobre as coisas que eu li, tá bom? Eu li aqui o Tarzan de Roy Thomas e John Buscema. Tarzan, o Senhor da Selva, excelente publicação da Pipoca Nanquim. Eu acho muito importante vocês assistirem aos vídeos da Pipoca Nanquim sobre todos os vídeos que eles fazem sobre a saga da editora, né? Que eles falam sobre esse livro aqui em específico, porque eles fizeram um trabalho de resgate, de tratamento de cor, de buscar remasterizar todas as páginas que assim não tinha sido feito até então e fizeram um trabalho sensacional. De fato, questão de acabamento, a Pipoca Nanquim nunca decepciona, mas nesse trabalho aqui em específico, acho que eles se superaram, tá certo? Ó, só para você ver todo esse vernil localizado. Aqui eu consigo linda imagem do Tarzan desenhada pelo John Buscema, um dos grandes quadrinistas, um dos grandes ilustradores da Marvel clássica, né? Olha só, a sobrecapa aqui também é muito bonita. Fora que é recheado de informações, né, sobre a publicação na época. Tem também uma nota do próprio Roy Thomas, tem notas, um prefácio até do Alexandre Calari aqui que ele escreve. Ele foi o editor dessa publicação aqui. Publicação essa que reúne as primeiras edições da Tarzan Lord of the Jungle, que saiu lá nos anos 70 pela Marvel Comics. Os primeiros capítulos aqui que você vai ler nessa edição, elas vão adaptar o romance Tarzan e as Joias de Opar. E como eu disse a vocês, no ano passado eu li o Tarzan, o primeiro romance escrito pelo Edgar Rice Burroughs, E assim, já deu para ter um contexto a mais, mas eu não li esse romance específico, que é o Tarzan e as Joias de Opar. Um romance muito conhecido do Tarzan, dizem que é um dos melhores, foi adaptado para cinema, para televisão também. E aqui a gente tem uma reimaginação do Roy Thomas e do John Buscema sobre essa lenda do Tarzan. Por falar em reimaginação, é interessante você ver, né? É interessante você perceber como cada artista vai reimaginar essa lenda do Tarzan de um jeito. Eu falei aqui minha opinião sobre o livro e quando eu fui falar sobre a própria animação de Tarzan, né, que eu reassisti em janeiro, a animação da Disney, falo como as diferenças, né, do livro, o que a Disney queria passar com o filme, a própria imaginação dos próprios gorilas, né, que na verdade não são gorilas, são apes, né, uma espécie não identificada de macacos um pouco mais inteligentes, mas ainda assim primatas, macacos, animais que criaram o Tarzan. Você vê toda essa forma como o Tarzan age, né? Como que o Roy Thomas imagina como seria o Tarzan, os pensamentos dele, coisa que muitas vezes ficam à parte nos próprios livros. Aqui o Roy Thomas consegue dar uma característica que é mais específica, consegue dar o próprio ar dele na escrita, né? Para quem conhece o Roy Thomas de trabalhos anteriores que ele escreveu, enfim, dá para ver muita caixa de texto, né? Uma coisa que era muito comum na Marvel dos anos 70, né? Nos quadrinhos. Enfim, questão de ilustrações é um deleite, claro, né? John Buscema aqui está no seu auge, então ele desenha a natureza, desenha o Tarzan, cenas de ação também excelentes. Mas sim, é uma edição que é a parte principal mesmo. É dessa daí do Tarzan, a Joias de Opar. Mas também tem várias barriguinhas que assim. Teve um momento da publicação que aí ficava alternando. Um capítulo era do romance, um capítulo era de uma história aleatória que o Roy Thomas criava sobre a infância, os primeiros anos do Tarzan ali na selva, tá certo? Enfim, uma publicação muito interessante e que vale a pena sim ser lida caso você tenha oportunidade. Dificilmente eles vão republicar
com esse mesmo material que eles fizeram, mas enfim, vale muito a pena, tá? Sobre leitura também, eu li aqui o Garfield, né? Que esse era o único volume da coleção do Garfield da LPM que eu ainda não tinha lido. Apesar de que várias das tirinhas aqui, olha só a arte do Jim Davis, várias dessas tirinhas eu tenho a impressão de que eu já li várias vezes. Não sei se em outros volumes da própria coleção eles repetiram, ou se, sei lá, eu li ao longo da minha vida e acabei relembrando. Enfim, sobre o que eu assisti de filmes. Eu assisti O Sexto Sentido, filme de 1999, com o M. Night Shyamalan, né, que é o diretor. Eu venho assistindo esses filmes do Shyamalan e eu acho que esse daí foi o primeiro dele. Esse daí foi o primeiro dele que fez sucesso, que colocou o nome dele, né, para a indústria. E, enfim, muitas pessoas falam de que, na verdade, esse filme acabou se tornando uma sina para o Shyamalan, porque o final dele é tão impactante, tão memorável para a história do cinema, o plot twist e tudo mais, que o Shyamalan ele acabou fazendo disso, do plot twist, uma espécie de modelo para ele, que às vezes não funciona tão bem, né? Se você pegar os trabalhos mais recentes do Shyamalan. Mas eu assisti outros filmes dele, assisti o Corpo Fechado e assisti o Fragmentado também, que são filmes que esse plot twist funciona muito bem, na minha opinião. Mas enfim, apesar do plot twist, é um excelente filme, tá certo? Bruce Willis está no seu auge. Aquele menino, né, o ator mirim que faz, ele também esteve em Forrest Gump, se eu não me engano. Enfim, é um excelente filme mesmo. Toda a cadência, toda a forma como, logo no início, ele vai dando as leis desse mundo, né, as regras desse mundo, por assim dizer, para que o telespectador possa entender como é que o Bruce Willis vai agir, como é que ele vai agir na situação que ele se põe. Enfim, para quem não sabe, o Bruce Willis ele é um psicólogo e aí ele trata de um caso de um menino que ele diz ver, ou melhor, um menino que não consegue se adequar muito bem, um menino que tem algumas coisas esquisitas acontecendo com ele. Enfim, um paciente que lembra muito um caso que ele já teve 10 anos atrás e que ele infelizmente não pôde ajudar a esse mesmo paciente que acabou tirando a própria vida. Então, tem essa parte do arco do personagem do Bruce Willis, que é de tentar ajudar esse menino como ele não conseguiu ajudar ao outro. Isso daí é muito interessante. Todas as personagens estão sensacionais aqui. Obviamente, o Bruce Willis e o menino, que eu esqueci o nome também, mas a mãe dele também, ela tem um arco próprio que é interessante de acompanhar também. Enfim, eu assisti já sabendo do final, tá? O que, enfim, me possibilitou uma experiência diferente de caso eu não soubesse ainda. Esse é um final bem icônico, né? Então dificilmente eu não saberia. Mas assim, eu não sei se eu já adivinharia logo no começo se eu não soubesse. Não sei, mas minha namorada assistiu esse filme e eu falei pra ela assistir, né? E ela não adivinhou, ela ficou muito surpresa também. Ela ficou muito surpresa com o final de O Sexto Sentido. Enfim, caso você ainda não tenha assistido, é um clássico, vale muito a pena assistir. Depois, ainda em abril, eu assisti a Duna, parte 2, filmes deste ano de 2024. Queria ter assistido no cinema, não consegui, infelizmente. E assim, depois que eu assisti em casa já, aí eu tive mais vontade de ter visto no cinema, porque é um filmaço. E com certeza, um dos grandes filmes do ano, um dos grandes filmes desse século, eu ouso até dizer, porque é uma produção enorme, gigantesca, uma produção que, assim, me lembra muito, não querendo comparar, dizer que um é melhor que o outro, ou tá no mesmo nível, mas me lembra muito Senhor dos Anéis, do fato de ser a adaptação de um livro muito consagrado, que é o livro de Duna, e assim, uma adaptação que muitos diziam ser muito difícil de ser feita. Eles já tentaram fazer, foi o David Lynch que tentou nos anos 80 fazer esse filme, acabou não dando certo. Esse filme do David Lynch tem várias histórias em volta dele, eu ainda quero assistir esse filme. Mas enfim, Duna Parte 2 é um filme que sempre que eu assistia, assim, ao momento que eu assisti esse filme, só me via a cabeça de que esse filme eu tô assistindo pela primeira vez, um filme que no futuro será considerado um clássico, porque tem um elenco estrelado com várias
estrelas de Hollywood que estão em ascensão atualmente. Tem o Timothée Chalamet, né? Tem também o Austin Butler, que estava muito bem no Elvis, né? Que eu assisti em 2022, excelente a atuação dele. Tem a Florence Pugh, tem a Zendaya, tem a Alice Doe, né? Que faz a mãe do Paul, né? Faz a mãe do Paul. Não, na verdade, não é a Alice Doe que faz a mãe do Paul. A Alice Doe faz... Esqueci a personagem dela. Mas enfim, quem faz a mãe dele é a Rebecca Ferguson, né? Que está em Missão Impossível também. Enfim, atores que estão em ascensão atualmente. Tem também o Javier Bardem, tem o Dave Bautista. Tem até a Anya Taylor-Joy, que aparece só em alguns momentos. Ela vai ter mais destaque provavelmente no próximo filme, que ainda não foi anunciado, mas com certeza vai ter um próximo filme. Tem o Christopher Walken, tem o Josh Brolin também. E tem, enfim, excelente filme, excelente filme. É um filme que, além de ser dá pra dizer que é um blockbuster, mas também é um filme muito artístico. Ele passa muita coisa no subtexto. Ele passa muita coisa de que, assim, não é um filme muito óbvio, sabe? Né? Como a gente vê nos blockbusters atuais, na minha opinião. Você tem que prestar muita atenção no que, não só o que as personagens dizem, mas no que também elas sentem e que não é dito. O que fica muito na entrelinha. Enfim, é um filme muito inteligente, sabe? E questão de efeitos especiais, cenas de ação, isso daí 100% incrível. Um filme demais, demais, demais mesmo. Se você ainda não assistiu a Duna, assista o Duna, assista a Duna parte 2. A continuação pra mim é melhor que o primeiro filme que eu assisti no cinema na época. Depois ainda este ano eu reassisti o primeiro filme pra poder assistir o segundo já mais fresco na minha mente, né? Enfim, sensacional, Duna parte 2. E aí, pra fechar o mês de abril, eu assisti a O Medalhão, filme de 2003 com o Jack Chan. Cara, eu gosto demais do filme do Jack Chan. Esse daqui é um bom exemplo de um filme péssimo do Jack Chan, um filme ruim mesmo, tá? Eu admito que é um filme ruim. Eu assisti esse filme na sessão da tarde, inclusive. E, assim, assisti esse filme na sessão da tarde, na espera do médico, ou seja, 100% a situação perfeita para assistir um filme do Jack Chan, sabe? Mas eu gosto bastante dos filmes do Jack Chan. Ele é um ator, assim, que não criou, mas ele desenvolveu o próprio método. E é um método que funciona muito bem, um método que só ele sabe fazer. E ele chama as pessoas para assistirem esse tipo de filme, por mais que tenha uma história muito ruim, um vilão muito genérico, situações nada a ver mesmo. Mas enfim, só do fato dele estar lá e eles fazem muito bem a parte que ele sabe, que é a parte da coreografia, a parte da comédia, né? Ele consegue mesclar isso muito bem. E a própria imagem dele, o carisma dele. Enfim, gosto demais de assistir filmes do Jack Chan. Por mais que seja um filme ruim, eu gostei bastante de ter assistido. Não vou recomendar o filme porque, caso você não seja muito fã do Jack Chan, assim como eu sou, talvez você não goste dessa experiência. Mas enfim, é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo de hoje. Próximo vídeo, depois de abril é maio, então próximo vídeo sobre as resenhas de maio, tá certo? Muito obrigado. Faça tudo que eu já disse para vocês fazerem. E é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima.